Vamos então à pregação de hoje. Eu esqueci de passar o texto lá para o multimídia. É Apocalipse, capítulo 5, versículo... Espera aí que está marcado aqui. Versículo 9 e 10. Ele veio redimir nossas relações. Apocalipse, livro das revelações do apóstolo João. Capítulo 5, versos 9 e 10. Como já anunciado, a minha versão é NAA. Você pode acompanhar pela sua ou pelo telão que vai ser projetado. Todo mundo me pergunta, quando eu enfatizo a versão, se tem alguma coisa de errado com as outras. Não, é uma questão de preferência. Existem alguns métodos de se traduzir a Bíblia. A NAA é a minha preferida porque ela traduz de uma forma literal. Ela tenta se manter o mais fiel à gramática do texto original. Enquanto que a NVI, por exemplo, ela dá uma outra ênfase. Ela tenta traduzir o sentido do texto. Então, e também a NVI ela tem um problema, que ela é traduzida primeiro para o inglês e do inglês vem para o português. A NAA não, ela é traduzida direto do hebraico e do grego, e aí já vem direto para o nosso português. Por isso eu tenho essa preferência. Mas, por exemplo, se eu vou indicar para um novo convertido ou um visitante, alguém que não conhece Jesus, ler a Bíblia, eu evito indicar a NAA, eu indico a NVI ou a NVT, é muito boa também. Entendeu? É só uma questão de estratégia e de metodologia de tradução. Então não tem nada errado com as outras, uma questão de preferência. Aqui a gramática está clara, eu sirvo para explicar a palavra de Deus para vocês, então eu me entendo um pouco mais útil quando eu leio direto na gramática original aqui, ou mais próximo da gramática original. Está explicado, ninguém mais precisa me perguntar disso, leia a versão que você quiser, tá bom? Vamos então ao texto da noite, Apocalipse capítulo 5, versos 9 e 10, está escrito assim: E cantavam um cântico novo dizendo: Digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste, reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Volta um pouquinho algumas páginas na sua Bíblia, lá na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, verso 17 em diante. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 17 em diante. Está escrito assim: E se vocês invocam como Pai aquele que, sem parcialidade, julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, o qual os ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Feche seus olhos, oremos. Pai, nosso desejo nessa noite é compreender o teu coração. O que se passa no seu coração ou o que se passou no seu coração quando o Senhor decidiu nos redimir, nos resgatar, nos comprar com o precioso sangue de Jesus. Eu sei que o Senhor quer nos livrar do inferno e eu creio que a maioria das pessoas já compreendeu isso, mas eu também sei e creio pela tua palavra que tem muito mais do que só não ir para o inferno, nesse resgate, nessa redenção que encontramos em Cristo Jesus. Revela-nos nessa noite a intenção do teu coração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Muito bem. O termo redenção, ou aqui, como nós lemos na carta de Pedro, resgate, significam a mesma coisa, são sinônimos. Redimir e resgatar são sinônimos. E esses eram termos usados desde a época da lei, desde a época lá de Moisés, talvez até um pouco antes do que isso, dentro do meio business da época. Então era um termo de negócios, não era um termo estritamente religioso. Não, ele foi emprestado de uma questão até meio jurídica, meio legal,
de como você resgatava um parente de uma dívida. Qual era a lei da época? O que estava vigente naquela época em que Moisés estava trazendo a lei para o povo? Quando alguém contraía uma dívida muito grande e ele não podia pagar, ele devia, então, entregar a sua terra ao seu devedor, ou melhor, aquele a quem ele devia. E, entregando essa terra, ele se tornava pobre ou escravo, vendia também o seu serviço, a sua vida, para o pagamento dessa dívida. E aí, de tempos em tempos, era possível que alguém muito próximo, quanto mais próximo o parentesco, mais indicado era, essa pessoa, se tivesse condições, ela deveria ou poderia, então, num ato de misericórdia, ir lá, comprar o terreno de volta dessa pessoa, pagar a dívida dela e devolver ela para o seu parente, devolver esse terreno, devolver a liberdade para o seu parente. Depois de tantos anos, se eu não me engano, são 50 anos, toda a dívida ela era quitada. E aí, no ano do jubileu, no ano em que toda a dívida era quitada, todos os escravos eram feitos livres novamente, aqueles que estavam devendo não estavam mais. Então, deveria haver uma certa estratégia na hora de você emprestar, porque se você emprestasse muito próximo do ano do jubileu, pode ser que você não recebesse de volta esse dinheiro. Mas, quando a maioria das vezes acontecia de ficar essa pendência, e a terra pagava isso. E quando a terra não era suficiente para pagar essa dívida, o seu trabalho, a sua vida deveria ser incluída. E quando não suficiente a sua vida, o seu trabalho, também eram vendidos os filhos como escravos. E aí, como eu falei, um parente, quanto mais próximo, melhor, que tivesse condições, ele ia lá e resgatava. Só que, veja bem, é uma coisa bem importante você entender. Isso não era uma boa estratégia de negócios, você ir lá e pagar a dívida de um parente que não tinha como pagar essa dívida. Porque muito provavelmente você não receberia esse dinheiro de volta. E ainda que recebesse, não valeria tanto quanto a dívida, o dinheiro que aquela pessoa despendeu para pagar essa dívida. Por que eu estou explicando tudo isso para você entender? Alguns termos sobre a salvação que nós encontramos em Cristo Jesus. Não se perca, eu preciso que você entenda isso. Volta aqui. Eu sei que são termos um pouco desinteressantes, mas você vai entender agora por que eu te expliquei tudo isso. É porque a Bíblia diz, e é verdade, que Cristo nos redimiu, nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado. A Bíblia diz que Deus, por meio do sangue de Cristo Jesus, nos comprou, nos adquiriu, não com ouro e com prata, mas como dito, pelo sangue precioso de Jesus. Só que Deus não era nosso parente. Havia uma ruptura entre a relação dos homens e Deus. O pecado ele veio para gerar essa ruptura. Então, você vai entender a partir de hoje o porquê que Cristo precisou se tornar de unigênito o primogênito dentre muitos irmãos. Ele foi feito o primeiro, sendo que antes ele era o único. Cristo foi feito de único filho, o primeiro filho, para que por meio do Espírito da adoção, nós nos tornássemos então o quê de Deus? Filhos, parentes muito próximos. E ele então se tornasse o nosso Redentor, Cristo se tornasse o nosso resgatador. Porque nós tínhamos uma dívida impagável com Deus. O nosso pecado não pode ser pago por nós mesmos. Via de regra, um irmão não podia resgatar um irmão porque ele estava nas mesmas condições do que o seu irmão. Ele não tinha cacife para pagar a dívida do seu irmão. Normalmente era alguém um pouco mais velho, com as suas posses, suas terras, suas garantias, e aí com essas reservas ele fazia esse resgate. Da mesma forma, eu não posso morrer por ninguém para salvá-lo. Eu não posso entregar minha vida em favor de alguém e gerar salvação com esse sacrifício, com essa redenção. Nem haveria redenção, seriam dois escravos caindo. Mas, como Cristo perfeito, com um sangue tão precioso que nem a morte poderia absorvê-lo, tamanha a preciosidade do seu sangue, resgatou não somente a mim, graças a Deus a mim, mas não somente a mim, mas cada um de nós que, por meio da confissão dos nossos lábios e da fé em nosso coração, dizemos: Cristo é o nosso Senhor, o nosso dono. É por isso que nós precisamos confessar Jesus como Senhor.
É porque é por meio dessa confissão que estamos assumindo que agora a nossa vida não é mais, não pertence mais à condenação, mas agora ela pertence a Jesus, o nosso Redentor. E por isso nós podemos olhar com gratidão e alegria para qualquer um que tentar nos acusar, tentar nos diminuir, tentar nos amedrontar, tentar nos intimidar e dizer: eu tenho fé e esperança porque o meu resgatador vive. O meu Redentor vive para sempre. Quando o pecado entra na nossa vida, na nossa conduta, na nossa prática, é natural que junto com ele Satanás venha junto colocar peso de culpa e acusação sobre nós. Mas nós não precisamos ceder a esse peso e nem nos entregarmos às nossas paixões, condenando-nos novamente à escravidão do pecado. Não, nós podemos olhar para nós mesmos, para a nossa própria conduta, para o nosso sentimento de culpa e dizer: o meu Redentor vive e a minha dívida continua paga pelo precioso sangue de Jesus. E é isso que ele veio redimir, ele veio nos dar novamente a nossa herança. E qual era a herança que era nossa e foi perdida com o pecado? Em primeiro lugar, o nosso relacionamento com Deus. Deus se deu a conhecer quando nos criou enquanto humanidade. Todo dia, todo santo, não havia dia mais santo do que aquele, até então, o dia que o Senhor se revelava. O dia que o Senhor aparecia. E a Bíblia diz que todos os dias o Senhor vinha a Adão e Eva e tinha um tempo de conversa e passeava pelo jardim com eles. Junto com a própria revelação de quem Ele era, a própria presença dEle, Deus também nos deu, e a Bíblia narra muito bem isso, o governo sobre a terra. Deus também nos deu o domínio sobre os outros animais. E Deus nos deu uns aos outros para nos relacionarmos em santidade e amor, em um vínculo santo que revelasse a própria Trindade. Homem e mulher os formou, à imagem de Deus os criou. Só que com o pecado, contraímos essa dívida de culpa, de condenação, e aí essas coisas foram nos tiradas. O relacionamento entre o Deus e os homens estava rompido. Perdemos o nosso acesso, o direito que nós tínhamos da promessa de estarmos todos os dias com Deus estava revogado. Estava pendente, estava nas mãos daquele a quem nós devíamos. E aqui é uma figura de linguagem. É um paralelo entre a dívida que nós contraímos com o pecado e a dívida que antigamente se contraía e aí era necessário um redentor. Mas isso tudo para você entender a linguagem que nós temos no dia a dia. Um dos símbolos da cidade mais bonita do Brasil, Vini, Rio de Janeiro? Cidade mais bonita do Brasil? Depois de Curitiba. É que Curitiba é na Europa brasileira, né? Daí é outro nível. Mas temos um monumento, um ponto turístico famosíssimo no mundo inteiro, chamado Cristo Redentor. Falamos sobre isso e muitas vezes nós não entendemos o que é esse atributo de redentor, de redenção que Cristo tem nas nossas vidas. E essa noite é para nós entendermos bem isso. Então, Ele veio nos resgatar, Ele nos devolver a nossa herança, aquilo que Deus já tinha nos dado, mas perdemos por irresponsabilidade. Perdemos por causa da nossa vida de pecado, perdemos por causa das nossas decisões. E quantas vezes nós perdemos privilégios e direitos por causa de decisões erradas, não é verdade? E a gente fala sempre para a Luísa lá em casa: filha, se você desobedecer, você vai perder privilégios. Dela: não, perder privilégios não, papai. Sabe que ir na padaria e escolher um docinho depois da aula é privilégio. Privilégio de quem obedece. E quando nós desobedecemos, quando nós infringimos a lei santa do Senhor, aquilo que Ele estabeleceu como desígnio para as nossas vidas, nós estamos sim abrindo mão de direitos. E muitas vezes o nosso pecado nos faz abrir mão também da nossa liberdade. Veja, uma coisa que Deus veio redimir, restaurar, nos devolver, foi a liberdade. Gálatas fala que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, porém não volte a fazer as coisas como antigamente, porque senão vocês vão ser escravos de novo.
Deus nos liberta de tal forma que até voltar a ser escravo nós podemos ser. Por quê? Porque liberdade não é fazer tudo que eu quero. Já dizia o filósofo que aquele que faz tudo o que quer é escravo da própria vontade. Liberdade é você poder dizer não. E Deus nos deu esse direito de dizer não para o pecado, de poder resistir à tentação, ou melhor, fugir da tentação e de resistir ao diabo. Deus, ele veio nos redimir, nos restaurar a liberdade. E eu quero agora entrar com vocês numa linha temporal para explicar várias coisas, ou mostrar para nós várias coisas que Deus veio redimir. E aí eu concluo nos relacionamentos. Tá comigo? Vamos junto? Tá preparado? Respira aí. Vamos lá. Primeira coisa que foi perdida, a comunhão com Deus. É por isso que o texto de Romanos diz que nós, por meio do sangue de Cristo Jesus, temos paz com Deus. Eu falei bastante disso semana passada. Nós cantamos essas músicas. Você que gosta de F-Hop já cantou várias vezes paz com Deus. É Colossenses e suas linhas de amor, a música, se eu não me engano. Eles cantam junto com o nordestino Marcos Teles. E eles cantam paz com Deus. E fica lá, e aquele negócio vai martelando no nosso coração. Mas por que isso é tão importante? É porque quando nós contraímos a nossa dívida de pecado, nós nos tornamos inimigos do Senhor. A herança era, sejam meus filhos, criaturas de intimidade, de relacionamento. Mas o pecado entra e o relacionamento com Deus sai. Pensa aí. De verdade, pensa, não fica só me ouvindo. Essa semana, aquele pecado que você cometeu, seja aquela mentira que deixou a tua boca amarga, seja a raiva que tomou o seu coração e te levou a falar palavras que você não deveria, seja aquela palavra torpe que você lançou contra quem você ama, seja o olhar pecaminoso que você desferiu contra alguém, tanto pela cobiça quanto pelo ódio, desejando o mal. Pensa nisso. Depois que você cometeu esse pecado, quase que instantaneamente, a sensação que te dá e que nos dá é de que Deus está com vergonha de nós e nós ficamos então com vergonha de estarmos com Deus. É ou não é verdade? Sim ou não? Sim. É quase que instintivo perdermos a comunhão com o Senhor quando pecamos. E não foi diferente com Adão e Eva. Deus não chegou para eles e falou, saiam da minha presença, ó imundos. Vai orar, imunda, né? Não. Eles, antes mesmo de Deus se manifestar, perceberam a própria nudez. Foram lá, pegaram umas folhas de figueira, cozinharam, não sei exatamente o que isso significa, e se vestiram delas, tentando se esconder. E quando Deus veio para o encontro, eles já tinham dado no pé. Veja, é instintivo esse assalto que o pecado causa no nosso coração no que diz respeito ao relacionamento com Deus. Mas Deus veio para nos redimir, ou seja, nos dar novamente nosso direito, a nossa herança, de estarmos com Ele todos os dias. É por isso que nós não precisamos acreditar no nosso acusador. É por isso que nós não precisamos acreditar nos nossos pensamentos. Quando eles dizem que nós não somos dignos ou não podemos entrar na presença de Deus porque somos uma vergonha, porque afinal de contas pecamos de novo num pecado que nós prometemos ontem que não íamos mais pecar. Ele vem nos redimir da vergonha para que acessemos novamente a sua presença. E como que ele fez isso? Derramando o precioso sangue de Jesus em nosso favor, para que fôssemos feitos propriedades dele. E agora, com esse grau de parentesco chamado pai e filho, nós tivéssemos intimidade e autorização
para entrarmos no Santo dos Santos e estarmos com Ele todos os dias da nossa vida. Então, se você vive uma vida desgarrada, como uma ovelha sem pastor, você vive uma vida meio solta, sem, sabe, aquele sentimento de abandono, de que ninguém está olhando para você e te protegendo, de que você não tem com quem contar, Deus veio te redimir desse sentimento, dessas mentiras que Satanás colocou no seu coração, porque Ele te amou como um pai ama um filho e pagou o preço para que você estivesse novamente na presença dEle. Veja, fui eu e foi você que pecou, mas foi Ele quem pagou o preço, porque nós não poderíamos pagar. Ele tem o desejo, a intenção, e Ele manifestou tudo isso por meio de uma ação generosa, de dar o seu Filho em resgate por mim e por você. Ele redimiu a nossa intimidade com Ele, nos devolveu o lugar de intimidade. Mas você vai ver que isso também trouxe outras consequências. Quando nós pecamos e a humanidade pecou, outras consequências nos roubaram alguns direitos. Veja, por exemplo, a contemplação. Antes, Adão e Eva tinham esse privilégio, esse direito de olhar para a criação com um olhar redimido e amar tudo aquilo. Agora, a partir do pecado, o ser humano começou a se tornar um predador ou até um destruidor dos ambientes em que ele está. Nos tornamos consumidores vorazes e destruímos aquilo que é santo, aquilo que é belo diante do nosso Senhor, aquilo que nos foi entregue para governar e fazer florescer, multiplicar, porque esse era o trabalho primeiro do ser humano, o jardineiro. Nós tínhamos a incumbência de deixar a terra ainda mais bela, para que quando o Senhor a visitasse com a sua presença gloriosa, Ele também continuasse tendo prazer nisso. Mas nós passamos a olhar para as coisas, e você vai notar isso no seu coração, de que nós olhamos para as coisas com cobiça, pensando como podemos tirar proveito disso, ou seja, a nossa relação com o ambiente em que nós habitamos foi corrompida pelo pecado. Buscamos o nosso próprio interesse. Sugamos até não ter mais nada. Veja, por exemplo, especialmente na nossa cultura. Você chega num ambiente de evento. Aquele bonito que você põe um crachá com o teu nome, tem uma aguinha, uma eco bag bonitinha, personalizada, com a caderneta ali dentro, canetinha do evento. Você entra no lugar, está tudo bonitinho. Garrafa de café, garrafa de leite, garrafa de água, biscoitinho, bolachinha e não sei o que mais, amendoinzinho. Os copinhos tudo empilhadinho. Quando sai, a garrafa de leite está suja de café, a de água caiu e quebrou. Os copos, em vez de serem jogados no lixo, estão por cima da mesa, tombados, molhando a toalha. Tem gente que parece que mastiga de boca aberta a bolacha assim, ó, porque fica aquele farelo em cima. As cadeiras que estavam todas alinhadinhas ficam bagunçadas. É ou não é verdade? Nós tivemos a nossa relação com o ambiente em que habitamos afetada pelo pecado. E ao invés de olharmos para os ambientes com aquela natureza anterior, original, sem corrupção, e pensarmos como um dom divino, como melhorar, como embelezar, como oferecer algo para esse ambiente, nós olhamos como esses aproveitadores. Não, o que esse ambiente pode me dar? Eu vou aproveitar ao máximo, extrair o máximo, destruí-lo ao máximo, e quando ele não tiver mais nada para me oferecer, eu vou dizer, chega, minha hora de ir embora, bateu minha hora de ir embora. Você sabe disso. Você sabe que nossa relação com o ambiente muitas vezes está corrompida a um ponto de não conseguirmos mais olhar para a natureza com gratidão. Sendo que Deus nos criou para nos relacionarmos com esses ambientes de forma a revelar a imagem dEle. Está no nosso sangue, é direito nosso, é herança nossa. Olharmos para um lugar e termos o poder de transformá-lo e deixá-lo ainda melhor do que ele está. Se ele está ruim, está feio, de embelezá-lo e de melhorá-lo. Mas se ele já está bom, de dar um toque artístico e criativo tão poderoso, que vai torná-lo ainda mais prazeroso de se estar. Mas veja a humanidade. Parece que quanto mais evoluímos, mais predatórios nos tornamos. Evoluímos em termos sociais.
mais predatórios nos tornamos. Por quê? Porque esse direito, essa herança que Deus nos deu para nos relacionarmos com o ambiente, foi roubada de nós. E os nossos olhos são maus, as nossas vísceras são malignas, são como fogo consumidor, e nós destruímos aonde nós estamos. Mas Ele veio redimir a nossa relação com o ambiente. Sabe uma coisa que denota a dificuldade que nós temos de nos relacionar com o ambiente em que nós estamos? O quanto nós temos medo ou aversão ao trabalho, aos estudos. Veja, o trabalho não é maldição por causa do pecado, mas a necessidade de se trabalhar muito até suar para tirar o alimento é a maldição. Por quê? Porque com o pecado a terra foi ferida. Mas Deus veio para redimir a nossa relação com o trabalho, com os estudos, ou com uma profissão que seja, mas com um propósito, com um legado para nós construirmos e deixarmos aqui na terra. Se você tem preguiça de estudar, isso daí é uma ferida de pecado. Se você odeia trabalhar, se você quer o tempo todo dar um jeitinho para ver como que você consegue fugir do trabalho, isso é uma ferida de pecado. Mas Deus veio redimir a nossa relação com o propósito ou com o trabalho. Ele veio nos restaurar a alegria e o prazer de edificar as coisas, de construir, de redimir também a semelhança daquilo que Ele fez conosco. Quando uma pessoa odeia o trabalho, pode ser que o trabalho seja muito ruim mesmo, mas quando ela odeia o trabalho, ela está revelando um coração carente de redenção. A sua relação com o trabalho, sua relação com o seu legado está corrompida pelo pecado. Mas nós vamos ver também na palavra de Deus que Ele veio nos redimir da nossa relação com as outras gerações. Percebe? Toda geração tem dificuldade de se conectar com a próxima, e a próxima com a anterior. Toda geração, isso não é uma novidade do nosso tempo. Isso está potencializado? Não, está exagerado no nosso tempo. Está muito crítico na nossa geração. A geração Z é a mais crítica em termos de ruptura com a geração anterior do que todas as outras já estudadas. Mas isso não é uma novidade. Sempre houve dificuldade entre as gerações. Por quê? Porque isso é a ação do inferno contra a humanidade. A Bíblia diz que quando o coração dos pais se converter ao coração dos filhos, e o coração dos filhos se converter ao coração dos pais, Ele vai vir e abençoar a terra com o espírito de Elias, ou seja, a profecia que vem para cumprir a vontade de Deus estará sobre essas gerações. Só que se isso não acontece, a maldição fere a terra. Mas Ele veio redimir as nossas relações com as outras gerações. É por isso que você, em Cristo Jesus, tem paciência para sentar com a sua vozinha, que fala devagar, fala de uns assuntos que você não faz a menor ideia, conta as histórias de umas pessoas que você nunca viu, mas que devem ter te pego no colo. E ouvir o que ela está falando com paciência e amor. É por isso que em Cristo Jesus você não precisa mais tratar os seus pais como se fossem... Eu vou usar uma expressão forte, mas é só para você entender. Porque às vezes esse é o teu coração em relação aos seus pais, mas não tratar os seus pais como se fossem dois jumentos. Porque muitas vezes os filhos tratam os pais assim. Eles não sabem de nada, só atrapalham. Ai meu Deus, se não fosse eles, minha vida estava solucionada. Isso é a ruptura. As nossas relações com as gerações anteriores e futuras também. Porque talvez você já esteja, você como eu não é da Z, você é de uma geração anterior, você é um millennial, geração Y. Ou até da X, quem sabe, você está mais coroa aqui. E você olha para a geração Z e fala... TikTokers. Jesus veio restaurar a sua relação com as novas e as futuras gerações também. Ai, mas no meu tempo não era assim, irmão, teu pai falou a mesma coisa de você quando você era criança. No meu tempo não era assim, nunca é assim.
Mas essas rupturas, elas podem ser transformadas. Veja, Deus redimindo Abraão, Isaac e Jacó. Ruptura entre as gerações. 3 grandes homens de Deus, chamados de patriarcas da fé. Abraão, pai da fé, mas teve dificuldade com seus filhos. Também foi ter filho um século depois de nascer. Mas Isaac é a mesma coisa. Ele tinha o seu preferido. Ele gostava mais de Esaú do que de Jacó. E às vezes você sente isso. Você sente que teu pai prefere teu irmão. E aí você criou uma ruptura muito grande. Mas às vezes teu pai prefere teu irmão, mas a sua mãe prefere você. E o seu irmão também tem uma ruptura e todo mundo fica meio bagunçado. E aí o que acontece? Deus se manifesta na vida de Jacó, que tinha uma ferida com a geração anterior. E Jacó luta, até nascer o dia. E quando nasce o dia, o anjo do Senhor, ou seja, a própria presença de Deus, eu creio que uma manifestação do próprio Cristo, pré-encarnado, ou seja, antes da encarnação, lutando com Jacó. E aí ele fere a junta aqui do quadril. E Jacó sai mancando. E aí ele tem um encontro com o seu irmão, e seu irmão tem misericórdia dele, e ali as relações familiares vão sendo restauradas. E eu creio que quando Deus se manifestou para redimir Jacó, ele não estava só trocando o nome de Jacó. É claro que trocou o nome, está claro, está escrito, trocou o nome, mas é mais do que o nome, e você precisa entender isso. Que quando Deus se manifesta nas nossas vidas, Ele revela a nossa verdadeira identidade. Porque isso nos é roubado muitas vezes da forma como nós somos tratados pelos nossos pais. Mas Ele veio redimir inclusive essas relações, as relações geracionais. Deus também veio redimir, por meio de Cristo Jesus, a nossa relação com o dinheiro. Veja, dinheiro era um tipo de Deus, um ídolo da época. E quantos de nós não temos dificuldade de nos relacionarmos com dinheiro? Dinheiro se torna um senhor nas nossas vidas. Eu fiz muitos cursos de noivos dos últimos 5, 6 anos. E uma das aulas que nós tratamos é sobre finanças, e a gente percebe e fala muito para os casais: gente, cuidado na hora de entregar as decisões do casamento nas mãos de Mamom. Porque se Mamom decide quando o casamento acaba, ele também vai decidir quando o casamento acaba. É por isso que muitos casamentos acabam quando tem problema financeiro. O que deveria unir cada vez mais, não. Sob o chicote de Mamom, o casamento não dura mesmo. A nossa relação com o dinheiro veio para ser redimida, porque Cristo fala: olha, não dá para você me servir e servir a Mamom. Não dá para servir 2 senhores. Você vai agradar um e desagradar o outro. Escolhe um. E aí você escolhe Jesus, amém? Amém? Aí, isso. Você escolheu Jesus. E aí, você fala: agora eu vou fazer um voto franciscano, chuta para lá, Pix, eu não quero mais dinheiro, Deus me livre. Não! Agora Deus te deu autoridade para se relacionar com o dinheiro, como você sendo o Senhor. Você é que governa, não mais Mamom. Não é o dinheiro que manda em você, é você que manda no seu dinheiro. E aí você pode ser generoso, você pode ser abençoador, você pode ser responsável. Você não precisa se matar de trabalhar só para acumular e ter mais, e ter mais, e ter mais. Não, a relação com o dinheiro se torna uma relação saudável. Por quê? Porque Jesus veio redimir as nossas relações. Ele veio nos devolver uma herança, a herança de governo. E percebe? Parece que todas as vezes que as nossas relações são feridas pelo pecado, em cada uma das áreas que eu citei e tantas outras que eu poderia continuar citando aqui, parece que a nossa liberdade nos é tirada. Porque é exatamente isso que acontece quando permanecemos no lugar da dívida. Você não vai ter paz com Deus e você não vai ter liberdade para deitar a sua cabeça no travesseiro à noite e descansar de verdade. Você conhece alguém que é assim? Tem dinheiro, tem status, tem família, tem um bom emprego, mas chega em casa e é consumido pelos próprios pensamentos, pelas suas ansiedades, pelas suas depressões. E aqui eu não estou falando das patologias, mas sim de um estado de espírito.
Por quê? Porque não há paz com Deus, não há redenção ainda. E quando nós falamos de redenção, nós estamos falando de salvação. Sim, Jesus veio nos salvar do inferno, mas Ele também quer transformar a forma com que nós nos relacionamos aqui nessa terra. E aí eu não sei qual é a área da sua vida que está mais marcada pelo pecado e pelas consequências dele. Mas o que você precisa é de um Redentor. E esse Redentor está aqui essa noite, estendendo a mão para você. Sabe aonde eu mais fui redimido na minha salvação e no meu encontro com Jesus? No que as pessoas hoje chamam de temperamento, no meu temperamento. Eu era um menino explosivo, agressivo, gostava de brigar na escola. Me meti em muitas brigas. Muitas mesmo. E eu tinha um certo prazer até nisso. Eu tinha essa revolta dentro de mim. Mas depois que eu tive um encontro com Jesus, esse vigor, essa chama, essa força, ela não precisava mais ser usada para o mal. Ele me devolveu o governo sobre as minhas emoções. A Bíblia chama isso de fruto do Espírito, o domínio próprio. Eu governo agora a mim mesmo e não sou mais governado pelos meus impulsos emocionais e sentimentais e qualquer coisa que esteja dentro de mim. Por quê? Porque Ele veio redimir as nossas relações. Ele veio redimir não só o nosso futuro, quando habitaremos com Ele no lugar celestial ou no novo céu e na nova terra, quando tudo se consumar, mas Ele veio redimir também a nossa estadia nesse lugar onde nós ainda somos peregrinos nessa terra. Então você, crente em Cristo Jesus, você não precisa continuar refém das suas emoções, você não precisa continuar refém nem mesmo das suas enfermidades, porque Ele também veio redimir o templo do Espírito Santo, o nosso corpo. Quando Jesus manifesta a cura aos cegos, dando visão novamente, quando Jesus limpa a pele dos leprosos, você acha que Ele estava redimindo o quê? O corpo. Por isso você pode sim também viver a redenção de Jesus até mesmo no corpo. Você pode viver a redenção na mente. Você pode viver a redenção completa em Cristo Jesus. Por quê? Porque essa é a herança que Ele veio resgatar. Poder para curar os enfermos vai acabar. Porque um dia todas essas coisas estarão totalmente redimidas. Mas enquanto Ele não vem para manifestar totalmente e plenamente a redenção, nós podemos experimentá-la todos os dias das nossas vidas, aonde quer que nós devotemos ou entreguemos ao Senhor, para que Ele governe. Coloque a sua vida nas mãos de Jesus e veja Ele redimir as suas relações. Talvez você esteja pensando na sua mãe, calma. Seu pai, calma um pouquinho, vai chegar a mensagem só sobre isso, família. Talvez você esteja pensando nas suas emoções. Cara, não consigo lidar com esse meu sentimento. Ai, pastor, sou uma pessoa muito triste. Talvez você só seja sensível ao ambiente, e aí você está permitindo que o ambiente te governe, ao invés de você olhar para o ambiente com liberdade e contemplar aquilo que é motivo de gratidão. Mas Jesus quer redimir as suas emoções. Ele quer redimir o seu coração. Ai, pastor, eu sou controlado pelo dinheiro, eu quero mais, eu não consigo ficar em paz se minha conta não estiver lá com alguns R$1.000 ali. Ai, se minha reserva não estiver bem gorda, eu não consigo ficar em paz. Porque vai que acontece alguma coisa. Irmão, se a sua confiança está no dinheiro, você precisa ser redimido disso. Porque é Mamon que está te dando confiança. Você não precisa continuar escravo dele. Eu sou uma pessoa controladora, eu preciso controlar tudo e todos ao meu redor. Não é assim também. Isso não é governo, isso é obsessão, isso é pecado. Jesus veio redimir o seu coração para que você tenha paz, sabendo que Deus está no controle. De que você não precisa ficar o tempo todo vigiando todos os detalhes, todas as pessoas, todos os movimentos ao seu redor. Você pode ter paz e confiar, porque Ele veio redimir as suas relações. Você não precisa mais ficar
nesse lugar de vergonha e de dor, distante do Senhor, Ele veio redimir o relacionamento com Ele mesmo. Fique em pé. Sabe uma coisa que Jesus veio redimir também? Prestem bem atenção em mim, por favor. Eu deixei ela por último com você em pé, para você prestar bastante atenção, porque essa é especial. Jesus veio redimir a nossa vida religiosa. Ele veio restaurar a verdadeira conexão com Deus para que nós não precisássemos ficar refém dos nossos próprios esforços para desfrutar da presença dEle. Olha aqui para mim. Talvez o que esteja te gerando cansaço, exaustão, opressão, seja o seu coração religioso tentando merecer. A Bíblia fala de vivermos em temor, conforme o sacrifício de Jesus por nossas vidas, mas não é tentando merecer. Não é tentando atrair a graça de Deus com esforço, porque isso desconfigura a graça. O que a gente precisa entender aqui nessa noite é que Deus veio nos redimir, portanto, nos colocar novamente no lugar da herança. E aí, nos redimindo, Ele redime as nossas relações. Com tudo aquilo com que nós tocamos, nos envolvemos. Sim, em Cristo Jesus você pode admirar a beleza de outra pessoa sem cobiçá-la e sem invejá-la. Sim, em Cristo Jesus você pode ter muito dinheiro sem ser servo de Mamon. Sim, em Cristo Jesus você pode ser muito saudável, você pode ser uma pessoa alegre e você pode até ser uma pessoa mais introspectiva, que denota uma certa tristeza, mas na verdade você só está ali com saudade de Jesus e o teu temperamento, as tuas emoções redimidas por Jesus vão te deixar mais sensível à revelação dEle. Só isso. Você pode ser redimido por Jesus. Na sua linguagem, nos seus pensamentos, nas suas relações, com tudo aquilo que você toca e se envolve, pode ser redimido. Deixa eu te dizer uma coisa muito séria, que é crítico até para o crente. Até a sua relação com o vinho vai ser redimida um dia, sabia? Um dia a gente vai estar no céu e vai ter vinho para a gente beber. O que isso significa exatamente, eu não sei. Desculpa, no céu não, nos novos céus e nova terra. Mas até isso vai ser redimido. Hoje, para muitos, só o cheiro do álcool é um problema, porque nós não temos controle, cedemos aos nossos impulsos, ao ambiente muitas vezes. Eu mesmo não bebo, porque eu não quero nem correr o risco. Mas um dia, quando todas as coisas forem totalmente e plenamente redimidas, até vinho a gente vai tomar com Jesus. Espero que seja bom. Estou me resguardando para ser o melhor sabor que eu já experimentei na minha vida. O vinho novo é melhor. Mas a nossa relação com as atividades da igreja também precisa ser redimida. Se você está vindo muito cansado, não é para você parar de vir, mas é para você renovar a sua mente do porquê você está vindo. O fardo que Jesus põe sobre nós quando Ele nos redime é leve, não é pesado. Ai, mas eu tenho que me sacrificar. Irmão, deixa eu te contar uma coisa. Até jejum, quando você faz de forma redimida, ele é mais leve do que esse sacrifício que muitas pessoas estão tentando fazer para merecer a resposta das suas orações. Não é para isso que a gente faz jejum. Se está muito pesado, é porque não é o fardo de Jesus que você está carregando, ou seja, ainda há outro senhorio, ainda há uma dívida na sua vida. E essa dívida já foi paga por Jesus, você só precisa se submeter ao seu senhorio. De fato, todos os dias. Porque não se engane,
Eu tenho uma inclinação a voltar, você também tem. E todos nós precisamos todos os dias renovar a nossa aliança com Jesus, para que a redenção dele esteja sobre nós. E ele veio redimir os nossos relacionamentos. Olha para o lado aí, não precisa falar nada, só olha. Olha para a nuca de quem está olhando para o outro lado, não tem problema. Quem não é redimido por Jesus, pensa assim, nossa, por que ele preferiu olhar para o outro lado e não para mim? E quem não é redimido por Jesus, também pode pensar, preferiu olhar para mim, eu devo ser muito mais bonito que a outra pessoa. Veja, os nossos relacionamentos são redimidos em todas as suas camadas, em toda a sua amplitude. Jesus quer nos redimir, quer redimir os nossos relacionamentos, amém? Então nós vamos entrar nessa jornada, nessa caminhada de compreender a nossa irmandade. Por isso que eu mandei você olhar para o lado, que são seus irmãos. Ele veio redimir nosso casamento. E como nós esperamos por Ele, como nós nos preparamos por Ele, como nós entramos nele, como nós vivemos Ele. Ele veio redimir também a nossa família. Meu Deus, sogra. Às vezes arrepia o cabelo só de falar sogra. Não, Jesus veio redimir a nossa relação até com as nossas sogras. Alguém falou Deus me livre. Não, é verdade. Deus te livrou de se relacionar mal. Mas também com as gerações, você vai ver, você não precisa mais estar refém das tuas feridas e daquilo que ficou marcado na sua vida. Você pode amar sem ficar refém. Você pode ser generoso, amoroso, você pode demonstrar carinho, afeto, sem parecer um bobo. Você pode dar outra face para ganhar aquela pessoa. Porque em Jesus, as nossas relações e os nossos relacionamentos são redimidos. E aí você olha, até com aquela pessoa. Você pode viver tudo isso em Jesus. Você pode erguer as suas duas mãos aos céus. E essa noite a única oração que eu quero te pedir que você faça é uma oração de gratidão pela redenção em Cristo Jesus. Ore agradecendo, ore oferecendo a Ele assim, alegria, sorriso nos seus lábios por tudo isso que Ele te oferece de volta. Não valia a pena, não era, a dívida era muito grande. A gente nunca vai conseguir pagar de volta. E mesmo assim, mesmo em termos financeiros não valendo a pena, Ele nos desejou, Ele nos quis e Ele nos deu de volta aquilo que foi perdido, aquilo que foi tirado pelo pecado. Você pode lembrar das pessoas que você ama, você pode lembrar da sua esposa, do seu marido, você pode lembrar dos seus pais, dos seus filhos, você pode lembrar dos seus amigos e você pode lembrar dos seus irmãos. E agradecer, Jesus, obrigado porque o Senhor redime as relações e os relacionamentos. Obrigado porque o Senhor me redimiu. E se você nessa noite ainda não está redimido por Jesus, você precisa confessar Jesus como seu Senhor, para obter junto a Ele a salvação. Você precisa fazer um sinal de confissão pública. Eu vou pedir que todos abaixem as mãos agora. E você que ainda não entregou sua vida a Jesus e gostaria de fazer isso essa noite, levanta uma de suas mãos aí no seu lugar. Você que precisa ser redimido, salvo, restaurado ou restaurada. Levanta bem alto só para a nossa equipe de intercessão que está lá atrás ver você. Você não precisa nem olhar para trás, só levanta a mão bem alto. E eles vão estar orando por vocês. Podem chegar em quem levantou a mão, por favor? Bia, vem cá você. Aqui. Mais alguém levantou a mão? Levanta a mão de novo, por favor, para eu enxergar. Tem mais gente? Não? Amém. Muito bem. Vamos orar juntos agora? Feche seus olhos mais uma vez, por favor. Pai, muito obrigado porque o Teu amor é maior do que qualquer coisa que nós podemos Te oferecer. Obrigado porque Ele sequer é proporcional à nossa entrega.
mas mesmo assim queremos te entregar tudo que nós temos, a nossa vida, o nosso ser, os nossos dons, os nossos talentos, a forma como nós nos relacionamos com esse mundo e com as coisas que estão nele, com as pessoas que o Senhor nos deu a amar, a guardar, a proteger, a pastorear, a discipular, a sermos amigos. Senhor, abençoa-nos com essa redenção plena. Entregamos cada um dos ambientes do nosso coração para que todos eles sejam redimidos, Senhor. Queremos ser o melhor no casamento, queremos ser o melhor do Senhor na vida dos nossos irmãos, queremos ser o melhor do Senhor na vida dos nossos amigos, queremos ser o melhor do Senhor na vida da nossa família. Que em cada um dos âmbitos de relacionamentos que o Senhor nos deu, nós sejamos plenamente redimidos ao ponto de revelar a Tua graça e a Tua glória. Eu abençoo os filhos para que amem os pais, e eu abençoo os pais para que amem os filhos. E assim, o Senhor não fira a terra nem as casas, mas ordene a bênção sobre nós. Nosso desejo, Senhor, é entrarmos nesses dias de avivamento já com o coração pulsando por saber que o Teu Espírito nos dá poder e autoridade para desfrutarmos da herança em Cristo Jesus. Ao enfermo, que nessa noite haja a redenção e a cura venha. Ao oprimido, ao cativo, a libertação. Mas aqueles que estão quebrantados de coração e reconhecendo o Senhor como o Senhor das suas vidas, o evangelho do reino seja estabelecido em suas mentes, levando-os a uma paz sobrenatural que excede o entendimento, a paz com Deus que excede toda e qualquer tribulação dessa terra, para que andemos redimidos por Ti, pelo precioso e poderoso sangue de Jesus. Amém.